Vamos pensar num clássico do cinema, Cidadão Kane, no qual Orson Welles filma, muito jovem ainda, um milionário da imprensa. Um milionário que tinha tudo, tinha a total plenitude material. Quem seria eu se eu tivesse dinheiro para tudo, para o que eu quisesse? O que seria da minha vida se eu escolhesse tudo que eu quisesse comprar, todos os empregados que eu quisesse aproveitar? Seria a vida plena? Aparentemente sim, porque muita gente joga nas loterias. Muita gente identifica esse dinheiro como uma forma de atingir a felicidade neste mundo. Muita gente faz isso. Aí temos que perguntar às pessoas que têm esse dinheiro. Segundo o filme, ele só queria uma coisa, um trenó da infância, Rosebud. A única coisa que ele desejou a infância toda. Voltamos à dúvida inicial. Pessoas que superaram crises, como Stefan Zweig, pessoas milionárias, como o Cidadão Kane, não encontram a felicidade. Essas pessoas, de novo, podemos lançar sobre elas a pergunta que determina o sucesso ou o fracasso de uma vida. Por que é que 2 ou 3 irmãos, criados pela mesma mãe e pelo mesmo pai, saem tão diferentes no plano da afetividade, da realização familiar e do êxito material? Por que é que pessoas tão parecidas são alvo de tanta diferenciação? O que faz essa determinação a esse respeito? Vamos examinar sempre casos concretos para não discutir por enquanto conceitos abstratos. Eu visitei já algumas vezes, o ano passado de novo, o país que é considerado o país mais feliz do mundo, o Butão. Ao lado do Nepal, em cima da Índia, o Butão é um pequeno reino budista, onde praticamente não há violência. E lá o rei, pai do atual rei, criou o índice de felicidade para contrapor ao produto interno bruto. Como o Butão não tem produto interno bruto, ele falou de um índice de felicidade. E o Butão se considera o país mais feliz do mundo. Vamos ver as bases dessa felicidade. O Butão é o país que, como quase todos os países da Ásia, especialmente budistas, pinta falos, pinta pênis eretos por todos os lugares. Nas casas, nas ruas, existe na forma de estátua, de pintura, nas paredes. É um gesto, é uma figura de boa sorte. E é o país que, apesar de ninguém consumir, é coberto de campos de maconha. Bom, aparentemente aí está a base da felicidade do Butão. Cannabis em grande quantidade e falos eretos. Mas, curiosamente, são as duas coisas que os butaneses não dão importância, porque não consomem a maconha que cresce espontaneamente pelo meio das ruas e avenidas. Thimphu, no estado do Butão, é coberta de campos e campos de maconha. Coberta. E ninguém aparentemente consome. O Butão é um país feliz, provavelmente, porque oferece pouca condição das pessoas desejarem muito. E desejar muito é um elemento importante para a infelicidade. Vejamos isso, por favor. Os budistas consideram que a vontade de ser feliz causa infelicidade. Para o budismo, o eu se apega ao que é prazeroso e o eu quer essa tradição de felicidade. Eu conto uma parábola budista pessoal. Eu fui à Ásia umas 4 ou 5 vezes, à China, de voo de classe econômica. 27 horas no avião, chegava lá humilde, curvo, né, fazendo genuflexão para as pessoas. Aí, pela primeira vez, me pagaram para ir de executivo, um paraíso. Fui mais 8 ou 9 vezes de executiva para a China, para a Índia, para o Japão. Fiz que felicidade, que voo bom, como é que eu pude andar na econômica? Há alguns anos, pela primeira vez, me pagaram primeira classe. Eu disse, meu Deus, como é que eu ia na executiva? A primeira classe é um paraíso, quando o avião aterriza, você lamenta que a viagem foi tão rápido a esse respeito, ou seja, eu tinha chegado a um novo patamar de exigência que tornaria infeliz os patamares anteriores. O ano passado, voltando do Japão, pela companhia Etihad, na primeira classe, felicíssimo, mostraram o folheto da nova classe da Etihad, Residence.
4 lugares com cama king, chuveiro e um mordomo treinado no Hotel Ritz de Londres, um lobby onde você confraterniza com seus amigos milionários num bar, só para 4 pessoas, $38 mil a passagem. Eu olhei para aquela minha primeira classe limitada, pequena, aquela caminha estreita, aquele cobertorzinho, e pensei, a felicidade é a residence. Segundo os budistas, se eu passasse a viajar de residence, o que ainda não aconteceu, segundo os budistas, isso seria transferido para uma nova etapa. Quando eu era mais jovem e o dinheiro era escasso, eu me divertia mais. Hoje que eu estou mais estável e mais velho, eu não quero me divertir. Ou seja, me torno econômico por força da idade. E passo a não desejar mais coisas. Eu já fui para a Europa com 18 anos sem reservar hotéis. Hoje eu não vou à praia de Santos sem uma planilha Excel, tudo acertado. Porque envelhecer é ficar mais prudente, ou seja, covarde. Eu tenho medo de tudo. Segundo os budistas, esse apego à felicidade traz infelicidade. A grande Clarice Lispector diz uma coisa parecida com isso. Amor é para distraídos. Ninguém se apaixona buscando se apaixonar. Todas as pessoas se apaixonam porque são distraídas. Gente, se vocês quiserem, tem cadeiras aqui no meio. Não gosto de ver aluno de pé, vou ficando nervoso. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade. Está cheio de cadeira aqui, não vai ter perguntas para a primeira fileira. Então, podem ocupar aqui, fiquem confortáveis, senão, como diz Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. Os budistas, esse apego à felicidade provoca infelicidade. Vamos adiante? Para os budistas, cada alegria gera uma nova angústia. Cada novo carro que eu compro, eu vou ter mais um desejo de um carro maior ou melhor. Cada novo apartamento vai me gerar um desejo de um maior. Cada nova conquista me faz desejar mais. Segundo os budistas, nós não somos felizes porque desejamos incessantemente. E nós temos que cortar para os budistas o elo do desejo. Tanto evitar coisas ruins, que a gente entende muito, mas também de ficar desejando coisas boas. Adiante? Para os budistas, a impermanência é a chave do universo. Tudo passa. O budista tem essa lógica de taxista, tudo é passageiro. Tudo é absolutamente passageiro. Nada me pertence, nada é meu. Tudo vai ser etéreo, vai desaparecer e o desapego é a norma. Eu tenho que pensar permanentemente no desapego para ser feliz. Eu tenho que comprar um copo e já imaginar que ele vai quebrar. Eu tenho que dizer que ele vai me servir 1, 2, 10, 100 vezes, na minha mão 2, na mão da minha empregada meia. Ele vai me servir esse número de vezes e aí ele vai desaparecer. Ele vai ter cumprido um papel. Eu tenho que me desapegar de todas as coisas, como os budistas do Tibete fazem mandalas, levam 2 anos para fazer uma mandala artística e ao final desmancha. Desapego absoluto. Os budistas da região central budista da China que eu visito, Wu Taishan, fazem com um pincel de caligrafia. Em mandarim tem um nome fácil de guardar, Fude, o pincel de caligrafia. A primeira palavra que os alunos guardam em mandarim. E aí eles fazem escrita com água no chão, no sol. E aí você diz, mas o sol vai apagar. E eles dizem, também vai apagar o que você escrever no papel. Só o tempo aqui. Tudo passa. Desapego é a margem para eu ser feliz. Não muito, nem pouco. Nem fazer jejum que eu pense em comida todo o tempo. E nem me empanturrar que eu pense em comida todo o tempo. O caminho do meio. A virtude do equilíbrio. Segundo o Buda, a mão é a medida de cada refeição. Esta é a quantia que eu vim ao mundo para comer de arroz em cada refeição. Bom, um programa radical e anoréxico para vocês se alimentarem. Adiante. A grande proposta do budismo é controlar a ilusão do eu que nos impede de ser felizes. Vamos pegar o exemplo, sempre perigoso,
porque suscita sentimentos variados, do amor que nós consideramos mais despojado no mundo, que é o amor materno. O amor mais gratuito na nossa cultura, que é o amor materno. A mãe que está em casa e o filho sai para a noite, o filho não atende telefone de mãe, isso é uma regra universal. Atende todo mundo, vendedor de plano de saúde, mas o telefone da mãe, não. E a mãe não tem notícia e fica angustiada. Quando o filho entra, a mãe tem uma descarga de adrenalina furiosa. Eu estou aqui a noite inteira, estou angustiado, você não deu notícia, etc, etc. Vamos refletir sobre isso. Se a mãe tivesse zelo apenas no bem-estar do filho, quando ele voltou a casa e estava bem, o que ela faria? Dormir tranquila, porque meu único objeto de angústia acaba de se revelar inútil, não precisava me angustiar, estava bem. Mas a mãe está focada, você me deixou a noite toda acordada, eu estava preocupada, não entra o filho aqui. E eu estou pegando mãe, imagina amigo. Eu estou pegando categoria mãe. A ilusão do eu é uma ilusão importante, é uma ilusão que nos abastece. Eu já dei esse exemplo em várias palestras. Voltem hoje a casa, ao retornarem deste dia, cheguem a casa e digam a expressão eu estou cansado. O que os senhores ouvirão em 100% das vezes? Eu também. Quem está casado há mais de 12 horas sabe que a resposta é essa. Eu também. Eu também. Mas desiludido com o fato da minha esposa não estar entendendo o grau do meu cansaço, eu digo, mas eu acordei às 6. Aí eu acordei às 5, ela diz. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. O eu nos ocupa inteiramente. Toda informação que eu disser aos senhores, isso não tem exceção. Qualquer bobagem que eu afirmar, eu, Leandro, sou de aquário, o que eu vou ouvir? Eu sou peixes. E eu não perguntei. Não importa o que eu disser, o meu mais velho tem 19, o que eu vou ouvir? O meu tem 20. Eu vou ouvir sempre uma conversa em paralelo, aquilo que só se encontra no infinito. Definição de paralela. Chamamos a isso conversa. Nossa, hoje eu tenho que voltar correndo para casa. Eu não, hoje eu posso ficar mais. Né? Eu não posso beber que eu tenho azia. Não, eu nunca tenho. Ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Por isso que a gente paga terapeuta. É obrigar alguém, né, que faça de conta que está me escutando, balançando a cabeça e tendo reações bovinas. Também provavelmente não está escutando. Nós não nos ouvimos, porque nós somos seduzidos pelo eu. Para os budistas essa é a chave da infelicidade. Eu só escuto a mim e o mundo me desafia. Paulista tem um costume que eu acho fascinante. Sou um antropólogo daquela cidade, onde eu moro há 28 anos. Paulista assim, começa a chover, diz, só porque eu não trouxe o guarda-chuva é que choveu. Ou seja, as nuvens cúmulos nimbus estavam na divisa do Paraná, olhando eu sair de casa. Quando elas viram que eu saí sem guarda-chuva, elas avançam, inundam 11 milhões de paulistas, 17, quase 18 na Grande São Paulo, porque eu, Leandro, esqueci o guarda-chuva. Meu poder, gente, é abismal. Só fez frio hoje porque eu não trouxe o casaco. Só porque eu não trouxe. Justamente hoje que eu estou com pressa, o trânsito engarrafou. O trânsito engarrafa todos os dias, independente da minha pressa. Esta ilusão do eu, ela é um elemento poderoso para eu pensar se é possível eu ser feliz, inclusive se é possível ser feliz com alguém, já que eu não olho para ninguém. Ela não me entende, ele não me escuta, eles não me valorizam, eles não levam, sempre eu, e como o mundo não me abasteceu. A nossa civilização líquida continua sendo a civilização do eu. Eu tive, num colégio que eu coordenei, um pai de um aluno particularmente limitado. Cheguei a contar isso num livro. Particularmente limitado, que não tem nada a ver com nota isso. Nota não representa a inteligência do aluno, mas é que ele era limitado mesmo. E o pai chegou na reunião e me disse, professor, meu filho é um pouco gênio. E eu olhei assustado e respondi ao meu estilo, ele tem sido discreto a esse respeito. E o pai sorriu feliz, porque o filho, além de genial, era humilde. É assustador.
Eu gosto de reunião de pais porque eu acabo amando os alunos. Ao conhecer quem gerou aquilo, eu até acho que eles não são tão ruins, né? Podia ser pior o desastre, podia ser pior o que nós estamos enfrentando. As pessoas têm uma ideia de si. Às vezes eu tenho uma pessoa que chega e me diz: professor, eu tenho baixa autoestima. Eu tenho vontade de dizer: não, meu filho, é que você é pouco mesmo, você tem senso de realidade, não é baixa autoestima. Baixa autoestima é quando alguém é muito talentoso, muito bonito e não vê isso. Em você é sinal de sabedoria, você é pouco mesmo, mas não dá para dizer isso, porque uma das características do mundo contemporâneo é que todo mundo é bom, porque não se pode traumatizar ninguém. Eu venho de uma geração que podia traumatizar. As professoras do meu colégio diziam isso: seu mongol, sua anta, vai para pai. Isso aqui é a escola. Naquilo não tinha, e não tinha bullying também, tinha que correr. Se quisesse te pegar, tinha que correr, não tinha bullying ainda. Todo o meu eu, que não pode mais ser traumatizado, que não pode ser tocado, que não podem falar, todo o meu eu envolve uma obsessão permanente em torno da minha ideia de como eu sou digno, feliz. E tem um autor que chega a achar que a crise de 2007 ocorreu imobiliária nos Estados Unidos por causa da autoajuda. A autoajuda disse às pessoas, a todo mundo: você tem condições, basta querer, abra uma franquia, você é filho do universo, irmão das estrelas, viva o queijo tofu, unicórnios mágicos, queridos pôneis, você pode, você precisa fazer isso, só que nem todo mundo pode tudo. Eu não posso várias coisas eu não posso. Talento não é distribuído de forma universal, e os talentos são variados. Ou seja, essa ilusão do eu que eu posso tudo, ela é a chave da autoajuda contemporânea, e ela é um problema. Adiante. Os budistas disseram isso, os cristãos, Mateus 5, 6 e 7, os cristãos têm outra ideia. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não tecem nem fiam, não entretanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os cristãos pregam o desapego, tomando esse núcleo duro do cristianismo, Mateus 5, 6 e 7, o desapego. Não se preocupem com as coisas do mundo, vosso Pai conserva. Ou seja, esse desapego é considerado a chave da felicidade do mundo. Onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então não ponha seu tesouro na terra. Essa é a proposta cristã, que ao contrário dos budistas, tem uma ideia de alma e de um Deus, coisa estranha ao budismo, mas parte do mesmo pressuposto: pare de se preocupar tanto. Pare de se preocupar tanto. Adiante, o cristianismo herda uma base judaica que diz que a fonte da infelicidade é a idolatria. Idolatria clássica é o bezerro de ouro do Êxodo. Idolatria clássica é o venerar o Criador ao invés da criatura. Criatura ao invés do Criador. A idolatria clássica é venerar o dinheiro, o sexo e assim por diante. Quando eu substituo a criatura e não apenas o Criador como objeto, eu me torno infeliz, porque nenhuma pessoa é suficiente para me tornar feliz. Essa é uma proposta judaico-cristã. Diz Teresa d'Ávila: solo Dios basta. Só Deus basta. Por mais que eu tenha sexo, ou comida, ou dinheiro, ou fama, ou sucesso, ou fortuna, ao final eu estou insatisfeito. Eu quero mais, ou não é possível aquilo. Idolatria. Adiante. E as dores. Como é que eu posso ser feliz se eu fico doente? Como é que eu posso ser feliz se eu perco bens? Como é que eu posso ser feliz? Um dos livros mais poéticos do Antigo Testamento, um dos mais antigos, o livro de Jó, responde essa pergunta: por que os bons sofrem? Jó tinha 10 filhos e era riquíssimo. Jó perdeu os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, uma só tarde. 10 filhos. Depois perdeu todos os bens. Depois ganhou uma pereba no corpo terrível. E ainda ganhou a visita de 3 amigos chatos. Aqui tem outro microfone. Será que esse aqui, vamos ver. Esse está melhor. Não, melhor, vamos ver. Deixar esse. Pronto, cumpriu o seu papel. Descanse em paz.
Jó responde a essa questão: por que que os justos sofrem? Ele teve que enfrentar 10 mortes em família, ficou um pouco abalado. A perda de 10 filhos seguidos abala um pouco. Teve que enfrentar a perda de todos os bens, teve que enfrentar a doença física, 3 amigos chatos e a esposa. Em seguida, e ele dizia: Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Mas por fim, Jó entregou os pontos. Jó também reclamou. A paciência de Jó é uma metáfora ruim, porque ele também estourou. Tem um dia que estoura. E o Jó estourou. Aí tem que aparecer o próprio Deus a ele para dialogar com ele no texto. Mas é a seguinte a resposta, que para os religiosos é fabulosa. Não importa o que aconteça, tudo colabora para aquele que crê. Ou seja, nenhum mal é permanente. Tudo é para o meu bem. Tudo que acontece é para o meu bem. E tudo dá certo ao final. Essa é uma das grandes crenças religiosas e um poderoso elemento a tornar a religião dominante no planeta. Bem, os gregos falam do esforço da apatia, da indiferença. A escola estoica diz que o sábio é imune aos infortúnios. Sábio considera crítica e elogio falsos. Sábio considera desgraças e felicidades falsos. Sábio nunca, como diz Marco Aurélio nas Meditações, imperador romano, nunca parte do ponto de que a sua felicidade tem que estar fora de si. Hoje foi um dia bom porque todo mundo elogiou minha roupa. Isso não é sábio. Hoje foi um dia ruim porque todo mundo disse que eu engordei. Hoje todo mundo diz que meu cabelo está ruim. Eu nunca escuto isso, eu sou imune a essa questão. O sábio é imune aos infortúnios. Dando um exemplo que eu já dei na gravação de um café filosófico, o sábio nunca se abala com o xingamento, porque o xingamento só tem 2 hipóteses: ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nos 2 casos, eu não posso me abalar. No trânsito de São Paulo é comum se xingar o motorista com 2 referências. Uma, a quem gerou o motorista, e a outra, a opção sexual do motorista. Geralmente são os 2 xingamentos mais comuns. Não sei se Salvador tem uma variante disso. O primeiro xingamento: sua mãe exercia atividade sexual remunerada. Se alguém me xinga disso, eu tenho que refletir. Pensem na biografia da mãe de vocês. Era ou não era? Observando minha mãe, tudo indica que não. Dado o grau de aparente infelicidade dela nas fotos, ela devia ser fiel ao meu pai. Ela está sempre azeda nas fotos, então acho que ela era uma dona de casa perfeitamente fiel e religiosa. Se ela saísse por aí giving, acho que ela teria uma outra aparência. Logo, suspeito que minha mãe não era. Logo, se ele xingou a minha mãe, eu só posso dizer o seguinte: e se minha mãe fosse? Eu diria a ele: por quê? Você conheceu mamãe? Frequentou nossa casa? Eu não lembro de todo mundo, mas era um entra e sai naquela ocasião. Eu posso dizer isso. Ou minha mãe não era. Se alguém xinga minha mãe, por que eu posso ficar ofendido? Alguém xinga, e não é um xingamento, já que a opção sexual não é xingamento, mas é comum na nossa cultura preconceituosa chegar e dizer que eu sou uma pessoa que exerce uma determinada característica sexual menos usual. Eu posso ser ou não ser. Se eu sou, eu posso dizer à pessoa: você me conhece? Nós já nos encontramos? Eu não lembro, eu estava olhando para a fronha, mas você já esteve lá em casa, e assim por diante. Ou eu não sou. Nesse caso, de novo, como é que eu posso me ofender? Como é que eu posso me ofender? Não? Se alguém chega e me grita algo, o que a pessoa me grita pode ser verdadeiro ou falso. E nos 2 casos, por que me ofende? Sua gorda, seu gordo, seu careca. Bem, o que eu posso fazer? Não? Pode ser gordo. Bem, comparado com quem? Com Free Willy ou com Twig, a modelo inglesa. Quer dizer, com quem eu comparo? Sua velha, comparado com as pirâmides ou comparado, lá sei eu, com a Sandy. Quer dizer, o que eu estabeleço como referência? Sempre eu tenho que saber que só há um jeito de eu me ofender para os estoicos. É se eu concordo com o xingamento. É a única maneira de eu me ofender. E quando eu me ofendo, eu estou dizendo: você venceu, você descobriu o meu ponto frágil. Você descobriu como eu lido mal com essa questão e por isso eu tenho raiva de você.
quando na verdade eu devia ter raiva de mim. Os estoicos dizem que a felicidade é se tornar indiferente a essas questões. Adiante, os estoicos falam muito sobre aceitar as coisas que eu não posso mudar e viver aquele momento. Simplesmente. Só aquele